na Bíblia Sagrada, lá no livro de Salmos 1. Esse Salmo 1, o Davi foi muito usado por Deus para dar o conselho. Ô Pedro, e o conselho de Davi, ele foi muito sábio, muito usado aqui por Deus. Tudo bom? Tudo bom? Tá bonito? Você tá bonito. Vai subir por aí? Dá a mão, vovô, dá a mão, vovô. Você tá bonito. Hein? Tá com frio? Hein? Ei, tá bonito. O bonitão de vovô. Né, Pedro? O bonitão de vovô, meu gostoso. Então, o Salmo 1, pessoal. O vovô agora vai pregar, tá bom? Salmo número 1. Acharam? Bom, presta atenção o que Davi ensina para nós. Hoje mesmo eu conversando com o pessoal aqui de Mendes, pastor Mota, como meus olhos abriram depois que eu passei a assistir os cultos aqui. Quanta coisa eu passei a entender. Meu filho, tudo está na Bíblia. É que às vezes a pessoa dispensa a Bíblia e quer que Deus fala fora da Bíblia. Ah, o pastor aí revela. A revelação é a Bíblia. Deus se revelou através da Bíblia para nós. É o que ele falar aqui na Bíblia, é o que é a vontade dele e é o que nós precisamos. Amém? Aí a gente foge para o outro lado, Deus, olha, não tenho nada a ver com isso aí. Não falei nada disso. E até nós temos uma passagem que o profeta velho disse para o profeta novo que Deus tinha falado e Deus não falou coisa nenhuma. O que aconteceu com o profeta novo? Morreu. Entendeu? Então a gente tem que abrir o olho. Então o Salmo 1 ele diz assim, ó, o título é A Felicidade do Justo. Quem é justo? São aqueles que obedecem o ensinamento de Deus. Essas pessoas são justas. Tá? A felicidade dos justos e o castigo dos ímpios. Quem são os ímpios? Aqueles que não querem saber do que Deus está falando. Entendeu? Essas pessoas são ímpias. Deus te manda você perdoar, eu perdoar. Deus manda você amar seu inimigo, eu amar meu inimigo. Mas Deus está falando. Então ele diz, bem-aventurado, que quer dizer feliz, o varão que não anda, ele não anda segundo o conselho dos ímpios. Tá? Ele não anda. O ímpio diz, vai lá, resolve isso no braço, e vai, xinga. O ímpio manda você agir dessa forma. Deus não, é de outro jeito. E não anda segundo o conselho dos ímpios, e nem se detém no caminho dos pecadores. Ele não para no caminho do pecador, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. É aquele grupinho que se ajunta para falar mal de A, de B, do C, do prefeito, mas não sei quem. Esse grupinho não entra nesse grupo, não, porque esse grupo eles estão na impiedade. Isso aí vai te fazer mal. E até o Salmo, o Provérbios 3:33 diz que a maldição do Senhor habita na casa do ímpio. Já pensou? Com a casa pesada, maldição por causa disso? Versículo 2: Antes tem o seu prazer na lei do Senhor. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor. E na sua lei medita de dia e de noite. E a pessoa fica pensando só no que aprendeu com Deus. Poxa, eu vou botar em prática, eu vou fazer assim. A Fernandinha me aborreceu tanto, mas eu vou orar por ela. Vou perdoar em nome de Jesus. Vou amarrar aquele espírito que está usando ela para me atormentar. Essa é a posição de quem é de Deus, irmão. Sabe?
isso aqui que eu faço me prejudica, então eu vou parar de fazer. Essa é uma pessoa que ela é aconselhada por Deus. Entende? Eu conheci um camarada, conheço, que ele tomava no mínimo 2 garrafas de café. 2 garrafas de café. Toda hora ia lá, um golinho de café. Toda hora ia lá, um golinho de café. Devia consumir 1 quilo de café por mês. E ele começou a ter problemas. Aí veio conversar comigo, dizendo que estavam fazendo macumba para ele, que era inveja, olho grande. Eu falei, não é, filho. Essa cafezada que você toma aí está te fazendo mal. Então, se você não resiste àquilo ali, aquilo vai acabar com você. Entendeu? Eu, por exemplo, eu era viciado em doce. Olha esse doce de amendoim, doce de abóbora, aqueles doces quadradinhos de abóbora, aquele doce de batata, nossa, paçoca. Eu chegava a comer 10 paçocas de uma vez só, assim. Mas eu vi que aquilo não estava me fazendo bem. Gente, eu estava com uma pança enorme, que barrigão que eu estava. E eu comecei a me sentir umas coisas esquisitas, eu falei, vou ter que parar. Aí parei, não tomei mais refrigerante, não comi mais paçoca, não comi mais doce de abóbora, doce de amendoim. Eu fui cortando, porque aquilo ali me fazia mal. Tem coisas que você faz que te faz mal, você tem que cortar. Tem que pedir força para Deus, Senhor, eu não quero mais, não vou fazer. Se você não resiste àquela coisa que te escraviza, como é que vai ser? Então, continuando, no versículo 3, ele diz, se você agir desse jeito, pois será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Tudo que você puser a mão para fazer vai dar certo, porque você está sobre a ordenança de Deus, você está debaixo da bênção, sabe? Você está debaixo da ordenança de Deus, então vai dar certo. 4. Não são assim os ímpios, muda tudo, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, e nem os pecadores na congregação dos justos. Eles não ficam muito tempo, eu não gostei não. Esse negócio da Bíblia, você nem percebeu que você teve um encontro com Jesus e não conheceu Ele. Pastor, mas como é que eu encontrei Jesus na Bíblia? Eu vou te mostrar. Porque o Senhor conhece o caminho de quem? Do justo. Mas o caminho dos ímpios não vai muito longe. Até parece que vai dar certo, que vai funcionar. Não, é o caminho do ímpio, é desonesto, vai acabar. Bom, conhecendo Jesus, o Senhor falou que eu encontrei com Jesus e não percebi. É verdade. Vamos dar uma olhada no Evangelho de João, capítulo 1. Evangelho de João, capítulo 1. Acharam? Está escrito assim: o Verbo se fez carne, não é isso? No capítulo 1, amém? Então ele diz que no princípio era o quê? E o Verbo estava com quem? E o Verbo era quem? E o que é Verbo? Palavra. Então Jesus, ele é a palavra. Quando você ouve a palavra, você está sendo aconselhado por Jesus. Você está sendo ensinado por Jesus.
Você está sendo advertido por Jesus. Por isso que a pessoa que despreza a palavra sofre. É o provérbio 13:13, que despreza a palavra perecerá. Porque ele é verbo. Por isso que no versículo 14, dá uma olhada aí do mesmo João, do versículo 14, que é que diz: e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Onde ele se fez carne? Na madre de Maria. Maria ficou grávida, né, pelo Espírito Santo. O que tinha na madre dela ali? Lá no útero, no ovário dela? O verbo, a palavra. Ali ela se fez carne. Para Jesus entrar aqui na terra, como todas as pessoas entram. Como é que você surgiu aqui na terra? Aí eu vim pela barriga da minha mãe. Pois é, e a sua mãe veio a barriga de outra mulher. Aí você vai voltando nas barrigas, sabe onde você vai chegar? Em Eva. Entendeu? E a Eva chega na costela de Adão. E de Adão chega no barro que Deus usou para fazer o homem. Entendeu agora? Então Jesus é verbo. Toda vez que você está ouvindo uma palavra ou lendo a palavra, ali Jesus está falando com você. Está te acalmando, está dizendo para você não fazer do seu jeito, para você ter paciência. Aí você não entende, atropela tudo, aí você continua o sofrimento. Então ele diz que o verbo se fez carne e habitou. O que é habitar? Morou entre nós. E esse mesmo verbo, pastor, estou passando aí umas lutas. Gente, nós somos carne. E volta e meia alguém sofre um ataque do demônio. É uma dor na cabeça, é uma dor na coluna, é uma infecção, uma inflamação. Mas o que o verbo fala a respeito disso? Lá no 1 Pedro, primeira carta de Pedro, no capítulo 2. Acharam? No capítulo 2. Acharam? No versículo 24. Porque às vezes diz assim, eu estou com negócio de igreja. Não, irmão, você não sabe o que você está fazendo. É Jesus, não é a igreja. O versículo 24, acharam? 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24. Diz assim, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que mortos para os pecados, como é que é? Pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas, e aí? Isso é mentira ou é verdade? Então, quando você concorda com o que está escrito, é aonde o seu milagre acontece. Pastor, cheguei aqui cheio de dor. Procura dor. Não estou sentindo mais não, sumiu. Porque você concordou com a palavra, e a palavra é Cristo. Quanta gente foi curada através da palavra. E às vezes você está repreendendo, está mandando embora, e o troço está insistindo. Só que o Senhor falou para você resistir ao diabo. Como é que é? E ele fugirá de vós. Eu não aceito, você tem que sair, amarra, manda embora. Então ele não aguenta mais, vai embora. Aí aquele caroço some,
como vários caroços desapareceram aqui. Teve uma que gritava atrás de mim: aconteceu comigo, aconteceu comigo. Falei: irmã, a sua está coberta, tá? Eu posso virar? Pode. Ela estava com o namorado. O que aconteceu, irmão? Ai, pastor, o caroço subiu, não tem mais nada no meu seio. Hoje ela é casada, é mãe, tem 2 filhos. E aí? Outros curados de lepra. E outras coisas que já aconteceram. Tudo por causa da concordância com a palavra. Quando você diz, eu creio, acabou. Amém? Teve um homem, olá Edson, Deus abençoe, está assistindo aí, né? Aí esqueci o nome desse lugar aí. Deus abençoe. Olá Bianca, Deus abençoe também. Esqueci o nome lá do lugar que o Martins mora. Esqueci o nome. Teve um homem que ele estava 8 anos paralítico, em cima de uma cama. E nada acontecia. Teve uma vez que o Pedro visitou esse homem, e olha o que o Pedro fez com ele. Atos capítulo 9. Por isso que eu estou falando para você, quando você aceita o que é falado da Bíblia, o teu milagre é certo. Não é a igreja, não é o pastor, é o que você aceitar de Deus, irmão. Às vezes você pode dizer assim, eu queria estar na época do apóstolo Paulo, que eu ia ser curado na hora. Mas o que Paulo falava é o que eu estou falando hoje. Entendeu? Se você não aceitar o que Paulo falava lá, é a mesma coisa. Se você aceitar hoje, você é curado. É liberto. Acaba aquele problema na tua casa, na tua família, e você vai em frente e vai bem. O Atos 9. Acharam? No versículo 32. Atos 9, 32. Fala da cura de Enéas e a ressurreição de Tabita, mas a gente vai falar só da cura de Enéas. E aconteceu que passando Pedro, acharam aí, pessoal? Achou? E aconteceu que passando Pedro por toda parte, veio também aos santos que habitavam em Lida. E achou ali certo homem chamado Enéas, jazendo numa cama havia 8 anos, o qual era paralítico. E disse-lhe Pedro, vê se isso é oração, gente. Vê se isso é oração. Olha o que Pedro fala para ele. Enéas, Jesus Cristo te dá saúde. Levanta-te e faze a tua cama. O que aconteceu com ele? Está entendendo agora? Você creu no que está escrito, o teu milagre é certo. Quando você fica, mas será? Como é que é? Aí você está perdendo tempo. Aí você acaba de ouvir, acaba de orar, mas ainda dói aqui. Você está brincando. Aceitou a palavra, milagre é certo. Diga graças a Deus. Amém? Enéas, Jesus Cristo te dá saúde. Levanta-te e faz a tua cama. E logo a coisa aconteceu. Vamos ver outra pessoa que aceitou a palavra. João 4. Evangelho, tá? Evangelho de João, capítulo 4. Achou?
Evangelho de João, capítulo 4. No versículo 43, é outra pessoa que aceitou a palavra e a coisa aconteceu. O Martins está falando aqui, eu estava no Jesuíta, Santa Cruz, está muito abençoado aí, amém. Acharam, pessoal? O versículo 43 diz assim: e 2 dias depois, partiu dali e foi para a Galiléia, porque Jesus mesmo testificou que um profeta não tem honra na sua própria pátria. Deixa eu te explicar isso aqui. Às vezes você está aconselhando uma pessoa da tua casa, tem que mudar, tem que parar de beber, parar de fumar, para de jogar no bicho, para com isso, para com aquilo, para de ficar andando de madrugada. Pastor, não me ouve de jeito nenhum. Você está perdendo seu tempo. Porque o profeta, ele não tem honra na sua pátria. Então, como é que eu tenho que fazer, pastor? Você tem que orar. Repreender aquele demônio que está usando aquela pessoa, mandar embora, e aí sim a pessoa vai mudar. Mas enquanto você falar, a pessoa vai até te xingar. Até xinga, tem uns que xingam. Se lascar, não sei o quê, eu bebo mesmo, e a pessoa fica brava, entendeu? Então Jesus disse, olha, um profeta não tem honra na sua pátria, foi ele que falou. Mas, 45, chegando, pois, a Galiléia, os galileus o receberam, porque viram todas as coisas que fizeram em Jerusalém, no dia da festa, porque também eles tinham ido à festa. Segunda vez, foi Jesus a Canaã da Galiléia, onde da água fizera vinho, e havia ali um oficial do rei, cujo filho estava enfermo em Cafarnaum. O filho desse homem estava enfermo, estava morrendo. E olha o que aconteceu. 47. Ouvindo este que Jesus vinha da Judéia para a Galiléia, foi ter com ele, e rogou-lhe que descesse e curasse o seu filho. Rogar e implorar. Ele ficou implorando, Jesus, desce, cura o meu filho, porque já estava à morte. Já estava à morte. Então Jesus lhe disse, se não virdes sinais e milagres, não crereis. Falou para ele, se você não visse os sinais e milagres, você não estava crendo. Disse-lhe o oficial, Senhor, desce antes que meu filho morra. Disse-lhe Jesus, o que Jesus falou para ele? Vai, o teu filho vive. E o homem fez o quê? Creu na palavra que Jesus lhe disse e foi, está vendo? Ele creu no que Jesus falou. E descendo ele logo, saíram-lhe ao encontro os seus servos e lhe anunciaram dizendo, o teu filho vive. Olha, irmão, Jesus não orou pelo filho dele. Jesus só disse, vai, o teu filho vive. Toda vez que você concorda, que você crê no que Deus está falando para você, o teu milagre é certo. Mas quando você resiste, aí, meu irmão, você vai começar, vai procurar uma desculpa, dizendo, acho que eu nasci para sofrer mesmo. Eu acho que eu nasci para passar por isso mesmo. Todo mundo sofre, eu também tenho que... Você começa a arranjar desculpas. E o problema é que você não aceitou o que Jesus falou.
Esse homem não. Jesus disse para ele: vai, o teu filho vive. E o homem creu na palavra que Jesus lhe disse e foi-se. E quando lá no meio do caminho lá, e descendo ele, logo saíram-lhe ao encontro os seus servos e lhe anunciaram dizendo: o teu filho vive. E perguntou-lhe, pois, a que hora se achara melhor? E disseram-lhe: ontem, às 7 horas, a febre o deixou. Olha que coisa bonita. Amém? Entendeu, pois, o pai que era aquela hora mesma em que Jesus lhe disse: o teu filho vive. Creu ele e toda a sua casa. E Jesus fez esse segundo milagre quando ia da Judéia para a Galiléia. Lá no Ceará, em Oroz, né? Oroz? É Oroz, né? Não chovia já há um bom tempo. Aí uma irmã da Maísa, ali, ligou e disse: Maísa, fala com o pastor Mota aí para orar, porque a gente já não aguenta mais, a terra já rachou, o gado está morrendo e não chove nessa área aqui. Aí a Maísa me passou e disse: diz para ela que em nome de Jesus, eu falei em nome de quem? Em nome de Jesus, de hoje para amanhã vai chover. E o céu estava limpinho, os açudes vazios. Como choveu, né? Oi? Aí. Quando você crê, há uma concordância. Vamos lá em Mateus 18. Quando você crê, há uma concordância. Você descrê, Deus vai fazer o quê? Usei o profeta, não creu? Não. Usei o profeta, não creu, se ferreu, né? Olha aí, Mateus 18. Acharam? Eu digo para você, vai ser assim, assim, assim. Amém, pastor, eu concordo. Acabou. Amém? O Mateus 18, versículo 19. Mateus 18, 19. Acharam? Está escrito assim. Todo mundo achou? Mateus 18, 19? Achou aí? Acharam? Mateus, capítulo 18, é o primeiro livro do Novo Testamento. O 18 é um número grande e o 19 é um número pequenininho. Acharam todo mundo? Acharam? Achou? Achou aí? Então vamos lá. Achou? Samuel. Essa aí é fatiada. Essa é fatiada. Tá certo. Então o versículo 18, o capítulo 18, versículo 19, vê se você entende, são linguagens de Jesus. Na minha Bíblia está escrito em letras vermelhas. Olha o que ele está falando. Também vos digo, não é isso? Que se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está no céu. Olha. Então ela concordou comigo, a água desceu mesmo. Ainda está chovendo lá, né? Hein, Maísa? Ainda está chovendo lá. Aí. Ela é Oroz. Tem Oroz o nome? Oroz. É só isso, gente. Não precisa ajoelhar em caroço de milho, subir escadaria de 500 degraus, não precisa nada disso. Jesus disse assim, tudo é possível ao que crê. Entendeu? E se você ficar olhando para a tempestade, você vai acreditar nela. Olha para a palavra, o que Jesus está falando.
O Davi, quando foi lá combater com Golias, ele não olhava para Golias, admirando, nossa, olha, o homem é grande, hein? Caramba, olha o músculo dele. Ih, o meu, nossa. Não. Ele só tinha uma coisa na cabeça: eu vou vencer esse gigante. É o que a gente precisa fazer. Amém? Aí fica dando ouvido, não, que Zequinha falou, não sei quem falou. Foi quando o Herodes mandou recado para Jesus. Jesus disse: vai lá, diz aquela raposa lá que eu continuo expulsando demônio. É isso que tem que ser feito. E fazer as coisas de Deus direitinho, só isso. E ó, vai ser uma benção. Glória a Deus. Amém? Então vem para cá pegar a sua água. Eu vou orar com você. Com certeza você será abençoado em nome de Jesus. E se alguém trouxe oferta, dízimo, fica à vontade também, tá? E se eu não trouxe, fica à vontade do mesmo jeito. Aqui não é pago. É, Maísa? E glória a Deus, né, Walter? Deus abençoe. Pegou sua água? Aí você dá um tempinho aqui na frente para a gente orar. Você veio buscar a bênção, você vai levar ela. Amém? E glória a Deus. Essa é vizinha, Sheila? Amiga. Deus abençoe. Isso aqui é amiga, quando leva para a casa de Deus. É? Hein? Ah, com certeza. Não, para onde igreja? Vamos. É bonito. É? Já vai levando uma novidade para casa, né? Olha, eu vi uma coisa diferente hoje. Glória a Deus. Amém, Jesus? Então feche os seus olhos em nome de Jesus Cristo. Deu aí, Guará? Deu, né? Feche os seus olhos em nome de Jesus Cristo. Pai, esse povo ouviu a sua palavra e aceitou. Eles concordam com o Senhor. E nós vimos aqui que quando a pessoa aceita a sua palavra, o Senhor opera na vida da pessoa, porque o Senhor é a palavra, o Senhor é o verbo. E eu não sei o que essas pessoas andam passando, mas o Senhor já sabe o que elas precisam. Umas é cura, a restauração da saúde. Outras é problema na família, é desemprego, é dívidas, ameaças. Ó Deus, outras é insônia, não consegue dormir direito. Seja lá o que for, que tudo seja desfeito em nome de Jesus. Essas pessoas têm que dizer: esse culto valeu a pena para mim. Mudou a minha história. Abriu meu entendimento e eu venci o inimigo. É isso que essa pessoa vai falar a partir de hoje. E eu, em nome de Jesus, eu digo: Satanás, você sabe que você não pode mais pôr a mão nessas pessoas. A princípio elas são de Deus. E está escrito: o que é de Deus, o maligno não toca. Então pega todo o seu mal, solta essas vidas, vai embora com toda infecção, inflamação, perturbação, não volte mais na vida dessas pessoas, porque eu te proíbo em nome de Jesus. E vocês digam com muita fé: em nome de Jesus, que assim seja, para a glória de Deus. Pai, eu agora abençoo esse caminho santo, por onde eles vão passar na saída. Mas antes, põe um poder de cura, de libertação, nessas águas que estão na mão desse povo. Um golinho dessa água é o suficiente para destruir até um câncer. Mioma, cisto, inflamação no ovário, no útero, nas trompas, dores nas pernas, na coluna, artrite, artrose, tendinite, dor de cabeça, dor na garganta, infecção na garganta,
em nome de Jesus. Agora, Pai, cobre esse povo com teu manto de justiça e leva em paz em nome de Jesus, e vocês digam assim seja. Amém? Deus abençoe, e vocês que oraram aí comigo também. Deus abençoe Rogério Santos, Deus abençoe sua vida, Rogério Santos. Ó, culto de mulheres dia 20 em Vila São Luís, tá? E toda a mulherada aí tá convidada, hein? Tá? Deus abençoe. Tá bom? Amém também. Hein? Amém também pela manhã. Amém. Em nome de Jesus. Olha, Deus abençoe. Fique na paz de Jesus, tá? Até o próximo culto.